Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 26 de setembro de 2023. São 9h30 da noite, 9h20. E hoje eu vou falar, resumidamente, eu vou mencionar um assunto que é uma coisa que ocorreu muito séria, muito grave, na sexta-feira, no parlamento canadense. O presidente Zelensky da Ucrânia, saindo do Canadá, tendo visitado os Estados Unidos, as Nações Unidas e Washington, pedindo ajuda financeira para a sua campanha militar, ele foi para o Canadá antes de retornar à Ucrânia e foi ovacionado pelo parlamento, deu o seu discurso, que tinha acontecido como ele não foi recebido nos próprios Estados Unidos. Na sua visita anterior, sim, ele tinha sido recebido no Congresso, com as duas casas, tudo. Esse ano não. Mas no Canadá ele foi recebido com todas as honras de Estado no parlamento, e lá tinha um senhor de 98 anos que fazia parte da comunidade ucraniana no Canadá, um senhor que tinha emigrado da Alemanha ou da Ucrânia em 1945, só que depois veio se descobrir que ele tinha sido na Ucrânia um membro de uma unidade SS Waffen, uma unidade que caçava judeus e caçava poloneses, caçava russos. Em 1945, essa unidade foi renomeada, ou acho que ela foi renomeada antes, para a primeira divisão ucraniana de liberdade, First Ukrainian Infantry Unit, unidade de infantaria. Com esse novo nome, os ingleses retiraram essa unidade da Ucrânia e, eventualmente, alguns foram parar, como esse senhor, no Canadá. Mas ele tem sangue nas mãos, porque essa divisão Waffen-SS, a divisão Galícia, era uma divisão de voluntários que estavam lá para perseguir as minorias que eu acabei de mencionar, judeus, poloneses, russos, tudo mais. Isso veio à tona no final de semana, segunda-feira, ontem, Yom Kippur. Isso explodiu na mídia internacional. Viram a biografia desse senhor e o Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau se desculpou, disse que não tinha sido ele, sim o presidente da Casa Superior, o Tony Rota, que é Parliament Speaker, que tinha decidido por conta própria, como ele mesmo admitiu. Mas o estrago foi dado e isso ilustra o que... E eu vou mostrar agora para vocês aqui uma publicação. Bom, essa publicação de Ottawa é a capital do Canadá, que explica, que se pergunta por que o governo canadense veio defender colaboradores da SS nazista. Muito provavelmente, neste caso, obviamente não sabiam, mas tem uma comunidade grande no Canadá de membros dessa divisão Galícia-Naki, SS. E aqui você tem o líder da SS, Heinrich Himmler, inspecionando a divisão. O Justin Trudeau, como mostra aqui, se desculpou, mas conseguiu entrar com uma frase que, porém, que de alguma forma culpar os russos usando a palavra desinformação. Disinformation, informação maliciosa, informação não verdadeira ou uma propaganda enganosa. É muito difícil ele falar uma coisa dessas quando o mundo inteiro percebeu o que aconteceu, porque está lá no registro em vídeo. Essa revista é uma revista judaica, é liberal, de esquerda, e ela explica um fenômeno que tem acontecido, porque quando da derrota das forças nazistas na Alemanha, já estava relativamente aparente para o Ocidente uma nova divisão de duas superpotências, a União Soviética e os Estados Unidos.
E a União Soviética tinha realmente essa ideologia expansionista. Então, a verdade, a grande verdade, é que os americanos, os canadenses, os ingleses, o Ocidente angariou, buscou o apoio de membros do que se tornou o underground nazista, buscou o apoio deles para fazer frente, para combater uma parte de uma estratégia de conter o comunismo. E mudaram nomes, limparam o registro. E existe um termo em inglês que é muito apropriado para isso, chama-se whitewashing. Whitewashing é quando você lava a roupa, quando você limpa uma imagem suja. O termo é esse, whitewashing. E é o que efetivamente aconteceu. Esse evento que aconteceu na sexta-feira mostra, foi até bom para... Bom, foi uma propaganda positiva para os russos, que alegam desde o início da operação militar deles que eles estão combatendo o nazismo na Ucrânia. A Ucrânia, existe nazista ou simpatizante do nazismo, fascistas no mundo inteiro. Essa não é a questão. E isso acontece realmente. Mas só na Ucrânia eles se entranharam em todas as esferas do poder. Só a Ucrânia, que em 2014, na ocasião daquele, alguns dizem golpe, outros dizem revolução, mas entrou um partido totalmente contra e determinado a, sim, por que não dizer, eu não quero dizer exterminar o povo, mas exterminar a língua, aprovar leis para impedir o uso do russo e tentar expulsar os ucranianos de etnia russa que conviviam no leste. Os Estados Unidos, a Europa, se fez uso desse nacionalismo ucraniano, porém muito enraizado dentro do nazismo ucraniano, fez uso disso para perseguir a sua política de eventualmente expulsar esses ucranianos, mas de origem russa, muito mais vinculados à Rússia do que ao oeste da Ucrânia, que são o que eles chamam de ucranianos galicianos, que são ucranianos poloneses, húngaros, mas não de etnia russa. A Ucrânia é um país dividido, rachado ao meio. Agora já não é mais, porque a Rússia tomou 4 oblasts, ou estados do leste da Ucrânia, e muito provavelmente vai tomar mais alguns, ou isso, ou tem que se buscar algum tipo de paz, porque os russos já anunciaram que não vão aceitar um simples cessar-fogo. Tem que ser uma negociação, cessar-fogo com uma negociação. Então, continuando falando sobre outros assuntos, já que estamos falando de Rússia, essa é uma matéria que saiu no Financial Times ontem, que, basicamente, deixa eu ler o título, é autoexplicativo, que a Rússia provou a sua resiliência. A Rússia, ela conseguiu, isso foi, outros estrategistas falam que era muito difícil imaginar que os americanos não sabiam que a Rússia ia inaugurar a sua operação militar. Eles sabiam, só que eles contavam com o treinamento que eles haviam dado ao exército ucraniano, a construção de um exército de 2014 até 2022, e eles contavam também com os americanos imporem, os ocidentais, os americanos acreditavam no poder das suas sanções, que as sanções destruiriam a Rússia e fariam a Rússia pedir arrego e se entregar, digamos assim, e permitir aos Estados Unidos e à Ucrânia negociar de uma posição de força. Esse foi a falha de cálculo crucial do Ocidente. As sanções não ajudaram no início um pouquinho, mas os russos rapidamente se adaptaram. O resto do mundo disse que esse conflito não era deles e eles não se importavam minimamente nessa guerra na Europa, e os russos foram muito adeptos em fazer a sua diplomacia, e o mundo precisa dos recursos naturais da Rússia. A Rússia não é um país insignificante que não tem nada para oferecer. É uma das maiores produtoras de óleo, de gás natural, de minerais,
de uma série de outras coisas. Então, não havia possibilidade de não depender dos russos para algo. E a Rússia conta ainda com muita simpatia, especialmente nos países da África, porque a Rússia nunca foi uma colônia, uma potência colonizadora. Isso tem que ser dito. Outra matéria aqui do Financial Times, essa aqui, ó. De novo, os americanos tentaram instituir um teto para o preço do gás, do petróleo, da exportação do petróleo russo. Eu acho que o teto estava em $60 o barril. Só que o preço do barril subiu, já está na faixa de $90 a $95, e a Rússia está conseguindo vender muito acima daquele teto que teria sido imposto pelo Ocidente. Vamos aqui. Essa matéria, eu não sei se eu já falei muito a respeito disso. Essa aqui é uma instituição nos Estados Unidos, é uma fundação, Responsible Statecraft, mas é uma fundação das mais, digamos assim, moderadas, que traz ambos os pontos de vista. E ela se pergunta por que, passado um ano daquela explosão, daquela destruição daquele gasoduto Nord Stream, que acabou encarecendo a energia em toda a Europa, por que o desfecho ainda é um mistério? Quem fez, como foi? E, segundo a matéria de um instituto americano, de uma instituição americana, segundo a matéria, isso é porque é conveniente. É conveniente largar de mão, esquecer esse assunto, para não trazer à tona fatos que seriam muito preocupantes e muito embaraçosos, muito inconvenientes, essa é a palavra que eu estava buscando. Estou agora aqui nessa esse site aqui é um site que fala sobre geopolítica, e aqui está explicando, está dando fazendo um retrato do problema econômico na Alemanha. A Alemanha está se tornando o país mais doente da Europa. Era a grande potência econômica europeia e agora está se tornando o paciente doente da Europa. A inflação a 7,6% em agosto, mês passado, ou seja, bem acima da meta do Banco Central Europeu de 2%, o custo de energia muito caro, uma estagnação econômica, indústrias fechando. O custo da energia na Alemanha não afeta só as residências, diria até que afeta menos, porque o governo subsidia em parte esse aumento de energia às residências. Afeta as indústrias. A matéria-prima mais importante de muitas indústrias químicas, siderurgias, é a energia elétrica, é energia. E essa aumentou, triplicou o preço. Então, os alemães estão convivendo, os alemães estão convivendo com isso. A Europa como um todo, né? Mas a Alemanha, que era a potência exportadora da Europa, mais ainda. Isso, de novo, eu vou passar para a tela. Essa aqui é uma revista chamada Military Watch Magazine. Aconteceu um fato curioso semana passada, que foi descoberto, os russos alegam, uma equipe de reconhecimento russa conseguiu capturar uma companhia, uma equipe de um tanque, e viram que eles são alemães e que o líder falou que, além de alemãos, eles estão lutando pelo exército alemão. Estão seguindo a cadeia de comando da Alemanha. Está aqui, ó. He and the rest of his crew members were of the same unit of the German army. Pertenciam ao exército. Não eram mercenários
não eram simplesmente simpatizantes que foram que foram se voluntariar para lutar em prol dos ucranianos. Não, uma equipe de um tanque do exército alemão capturado na Ucrânia. É mais um indício forte de que a OTAN entrou de peso nessa luta. Até então, até o que se sabe, até esse momento, não se achava que eles estariam comandando tanques na Ucrânia, mas é o que está acontecendo. Bem, eu vou passar aqui a tratar um pouquinho das situações, das dificuldades políticas do presidente Biden. Eu vou colocar na tela uma matéria de um jornal online chamado The Hill, que é esse aqui. E um motivo que isso preocupa tanto, que esse conflito está preocupando tanto, é que os Estados Unidos, ou seja, o governo executivo americano, não tem margem de manobra. Eles não podem aceitar uma derrota da Ucrânia para a Rússia. Worried Democrats, democratas preocupados, estão aflitos que o Trump é mais elegível do que se acreditava ser o caso anteriormente. O Biden apostou todas as suas fichas num desfecho favorável nessa guerra da Ucrânia contra a Rússia. Ele falou em eliminar o presidente Putin, falou pregou a derrocada econômica da Rússia, conseguiu obter mais de 100 bilhões de dólares de ajuda nos Estados Unidos, ajuda financeira, ajuda em materiais, tudo. Fez, junto com os ingleses, forçaram o Zelensky em março, abril de 2022. O presidente Putin, tem um documento inicializado por um negociador da equipe ucraniana aceitando os termos de um acordo logo lá no início da operação militar. Foi quando o Boris Johnson, na época o premier inglês, visitou o Zelensky e fez o Zelensky desistir dessa trégua, desse acordo. E o Biden está nessa junto com a liderança inglesa. Se não houver um desfecho favorável, muitos acreditam que o Biden não se reelege. É uma situação muito preocupante, porque isso pode obrigar, até calamitosa, e que pode obrigar, inclusive, uns esquentadinhos, uns hotheads nos Estados Unidos, a tomarem uma decisão que não seria prudente de forma alguma. E aqui, a França. A França também, o Macron demonstrava um pouco mais de independência nessa questão, dizia que queria intermediar, mas na hora H sempre vinha para o lado dos americanos, dos ingleses, quer dizer, em todos os apoios, as sanções e tudo. Mas era aquele que dizia, não, deixa que eu intermedio, deixa que eu tento negociar e tal. A questão é que ele perdeu muito apoio na África. A França vai retirar o seu embaixador, as suas tropas de Niger, que é um país africano, mas sob forte influência francesa. E como os outros países naquela região do Sahel, a França tem muitos benefícios econômicos. E a questão é que hoje a França está enfraquecida também, não só diretamente pela guerra, porque também a energia elétrica aumentou para os franceses, apesar dos franceses terem a sua fonte de energia nuclear, mas a França, como todos os outros países europeus, sofre. Mas nessa questão do Sahel, esses países no norte da África que beiram aquela região do Saara, a França perdeu muita influência nesses últimos 3 anos. Então, Macron está numa situação politicamente delicada também. Então, esse é o rápido panorama de hoje. Eu incluí matérias esses últimos 4, 5 dias. Mas, para mim, a mais espantosa realmente foi
a aparência no Congresso canadense de um ex-combatente de 98 anos, mas que tinha combatido a favor da SS e muito provavelmente tem sangue nas mãos. Como que um indivíduo como esses, um assassino, aparece no parlamento canadense e é ovacionado? Bom, tudo bem, não analisaram a biografia. He was not adequately vetted, como se diz em inglês. Não avaliaram bem a ficha dele antes de aceitá-lo, mas isso é indício de que há algo errado. Há uma comunidade ucraniana muito forte no Canadá, apoiadores veementes dos ucranianos na Ucrânia, mas tem um foco também nazista, fascista muito forte também no Canadá, e o Ocidente. E foi demonstrado nesses últimos dias que o Ocidente tem a sua responsabilidade em não alertar o mundo para o fato de que os nazistas foram derrotados, mas se transformaram e têm muita simpatia, e os governos utilizam, ou os governos do Ocidente, em parte, eles são úteis na luta contra a Rússia. Da mesma forma como no Afeganistão na década de 70, os jihadis, que depois se transformaram na Al-Qaeda, mas na década de 80 eles foram muito úteis para os Estados Unidos em expulsar a União Soviética do Afeganistão. Bem, é isso então, gente. Uma boa noite para vocês.